Depois da queda, a situação das pontes e viadutos de São Paulo é o tema do debate do dia com Maria Lídia Flandoli. E são nossos convidados os engenheiros Gilberto Giuso, diretor do Sinaenco, Sindicato Nacional de Empresas de Arquitetura e Engenharia Consultiva e especialista em tecnologia do concreto. E também está conosco Henrique Diniz, professor do curso de Engenharia Civil da Universidade Presbiteriana Mackenzie, com atuação nas áreas de infraestrutura, com ênfase em obras viárias e de urbanização. Eu agradeço muito a vocês estarem aqui, porque, claro, existe, quem mora em São Paulo, uma ansiedade muito grande, não apenas em relação ao destino daquele viaduto da Marginal Pinheiros, mas da situação das estruturas, né, em toda a cidade. E passada a perplexidade com aquele susto, né, um rebaixamento de 2 metros, de repente, assim, de um viaduto, a enxurrada de palpites sobre qual é a solução e tal, foi muito rápida, até no Olympique, que é o seu time de futebol lá no Esporte Clube Pinheiros, deram uma sugestão. Falaram que a solução para resolver rapidamente é chamar o super-homem. Muito bem, e aí o que eu quero começar é por aí. Ouvir de vocês se é viável solução de curto prazo ou vai ser mesmo preciso chamar o super-homem para dar um jeito na situação? Estamos falando agora especificamente daquele viaduto. Desse viaduto. Eu acho que não é o caso do super-homem. Seria bom se tivesse um que pudesse resolver assim de imediato, né? Mas a técnica hoje permite que a gente recupere o viaduto, coloque ele no lugar. Eu acho que é o que se está tentando fazer lá, aliás, é o que se está fazendo. Através de uma técnica, fizeram a fundação, estão fazendo agora, vão começar amanhã, o macaqueamento da estrutura e depois recuperar o pilar que foi deteriorado. Certo. Agora, professor Diniz, a Prefeitura divulgou que entende ser possível em 6 meses colocar tudo em ordem. Essa é uma estimativa objetiva ou otimista demais? É uma estimativa. Todo o processo de reforço, ele é, pela falta de projetos, pela não identificação exata do que ocorreu, é um pouco exploratório. Ou seja, vai se começar, se escolher uma alternativa de altear o viaduto, é a alternativa correta, porque o que levará ao menor prazo e menores custos, porém uma pequena chance de haver insucesso, pelo desconhecimento dos projetos e da própria situação do viaduto. Quer dizer que é uma incógnita? Não dá para falar em prazo? Não é uma incógnita, né? Se fala sobre probabilidade. Em termos de prazo, que eu perguntei se é uma incógnita. Se tudo ocorrer bem como previsto, o prazo está por volta de 6 meses, se tudo ocorrer bem. Mas o ocorrido pode ter levado a um comprometimento de outras partes do viaduto que ainda está se identificando. E aí pode ser que exija outras obras que levem um prazo maior. Eu poderia acrescentar um pouquinho. Sim. O prazo de 6 meses é que, quando é decretada uma emergência, qualquer que seja emergência, o prazo é 6 meses. E não é aditado esse prazo. Na emergência, você não tem a possibilidade de ampliar o prazo. O que eles têm que fazer, completando o que o professor está falando, o que for detectado, teria que se apressar para fazer dentro dos 6 meses. Então, não tem projeto, o projeto está sendo feito simultaneamente ao trabalho, mas ele vai ter que se restringir aos 6 meses e, se possível... Peraí, eu não entendi. Ele vai ter que se restringir aos 6 meses? Sim, aos 6 meses. Mas e daí? Se passou 6 meses? A eventualidade de fatos novos, né? Sim, como o senhor acabou de falar. Aí expande, aí vai estendendo, né? Até ficar pronto. Vamos dizer. Porque também tem uma parte, que é a parte mais grave, que é recolocar a obra no lugar. Depois tem outro serviço que pode ser feito até com o viaduto em operação. Então, tem trabalhos que podem ser
feitos adicionalmente. Certo. Agora, os profissionais da prefeitura, eles em várias entrevistas disseram que com aquela sustentação, aquelas estacas de ferro, etc., que está eliminado o risco do resto daquela estrutura ruir. Não tem perigo mesmo? Essa primeira ruptura, ela não é como se fosse quase uma implosão de um apoio que existia das vigas do viaduto. Então aquilo ruiu mesmo, né? Uma nova ruptura, se ocorrer durante o alteamento do viaduto, ela não é brusca como foi. Vai haver uma trinca, se percebe que é uma trinca. Tem lá uma sustentação. Ao se perceber a abertura de algumas trincas, aí se percebe que não houve sucesso e interrompe-se o trabalho. Eles estão monitorando, a estrutura é toda ela instrumentada. Eles colocam uns aparelhos, um stranguage, que é o nome dos aparelhinhos, eles, na medida que... E o macaqueamento é todo controlado. Então, eles vão... Como é que chama? Macaqueamento? São macacos aqueles hidráulicos são os macacos que vão erguer... Que vão levantar. Macacos de grande porte. Eles vão... E no momento que eles estão levantando, eles estão medindo as deformações da estrutura. Então, isso daí é controlado. É claro que pode ter problema, um insucesso, mas o cuidado está sendo tomado. Mas e nós temos diagnóstico preciso sobre as causas da ruptura que levaram aquele viaduto a descer 2 metros? São sempre muitos fatores, nunca um só. Um só não leva a ruptura. Sim, eu falei causas, eu falei no plural também, né? Então são múltiplas. Ali nós estamos numa junta de dilatação do viaduto, ou seja, as vigas do viaduto se contraem e se dilatam. Então você tem uma junta que se abre. Esse é um ponto frágil do viaduto, naturalmente. Obviamente pode ter ocorrido uma contração maior do concreto, essa junta ter resultado um pouquinho maior do que o esperado, você tem impacto de décadas de veículos pesados passando ali, vai prejudicando. Você tem a questão de estar num local de chuvas ácidas, os veículos automotores expelem gases, né, que são sulfatos, que reagem com a água, formando então essas chuvas ácidas que vão desgastando superficialmente a estrutura, tornando mais porosa. Então é um processo de deterioração muito lento, é quase como um câncer numa pessoa, né? É muito lento, aí encontra uma fragilidade qualquer, de repente é como um tumor e rapidamente então se leva... Agora é interessante essa comparação com uma doença, né? A não ser um infarto fulminante, né, um AVC fulminante, essas coisas que são fulminantes, as doenças são progressivas. Isso. Né? Elas sinalizam, elas vão acontecer, há sintomas que querem dizer alguma coisa. Na administração pública, na gestão pública, tanto da prefeitura municipal como do governo do estado, e eu estou falando de São Paulo, o estado mais desenvolvido do país. Existe a cultura da manutenção, da fiscalização permanente, da atenção e cuidado nesse sentido? Existe essa cultura? Existe. Eu poderia falar um pouquinho, mas antes eu queria primeiro complementar o que o professor está falando com relação ao que ocorreu lá. Tem mais uma coisa, que a estrutura tem um pilar, em cima do pilar tem um aparelho de apoio, que é um aparelho de neoprene, geralmente neoprene, e uma chapa de teflon, por exemplo. E a viga, o tabuleiro, que é a laje e as vigas, ele é apoiado nisso daí justamente para poder ter a dilatação e a contração na mudança de temperatura. Quando esse aparelho de apoio, ele tem uma vida útil, então ele trava, ele impede que o movimento seja feito. Se a estrutura tem muita força, ela quer retrair, não consegue, aí que ocorre o fissuramento e o esmagamento. Que é o sinal. Não, o sinal é a trinca. No caso... Como na casa da gente, na parede, uma trinca, prédios, presta atenção. É o sinal. E o esfacelamento foi o que acabou acontecendo, né? Foi o posterior. Então, ligando com a parte de manutenção, o que a gente, no Sinaenco, tem pedido, tem feito, tem sugerido, é que haja um programa sistemático de inspeção das estruturas. Isso daí foi feito um trabalho em 2007, que a gente chamava... Porque não existe programa sistemático de inspeção, de fiscalização? Não. Foi chamado como o prazo de validade vencido das obras de arte. Obra de arte, que a gente chama, no caso, são as pontes e viadutos. Elas são conhecidas na engenharia como
obra de arte. Então, prazo de validade vencida das obras de arte. O que precisaria fazer? Uma sistemática, um programa que tivesse essa inspeção e fosse dado umas notas, segundo a norma brasileira, para que você dissesse, essa está mais grave, essa está menos grave, essa aqui pode aguentar um pouco mais, que é exatamente o problema do médico, né? Quando você vai no médico, você tem que primeiro fazer uma série de exames. Então, teria que fazer o exame para depois ele fazer o diagnóstico daquilo que você tem. Que seria, então, a estrutura é igual. Sim, mas aí aquela minha questão da gestão pública, né? A administração pública, tanto municipal como estadual, quando há esse tipo de diagnóstico precoce, mesmo que seja de uma inspeção visual, como o Sinaenco fez, e com relatório para o poder público, existe uma atenção para isso? É levado em conta ou há tantos problemas em São Paulo que vai para o gavetão e fica lá esperando? Não, nesse momento está entrando em licitação pública, né? A recuperação de mais de 30 obras. Sim, mas agora, depois da porta arrombada? Não, já era anterior. Já era? E essa obra não foi identificada como uma obra que tinha uma anomalia grave. Eu posso contar uma história, porque nós participamos do levantamento dessas obras. Foi feito na sequência daquele prazo de validade vencido, 2017 completou 10 anos. Então foi feito, algumas empresas se reuniram e fizeram um levantamento, mas um levantamento rápido, visual, e identificaram 73 obras. Poderia ter mais obras aí, mas que foi o critério que foi adotado foi da zona expandida, onde tem o rodízio. Então, por quê? Porque deve ter um tráfego, um trânsito mais intenso. Então, escolheram essas obras, aí falam, mas não tem obra que está pior fora dessas? Pode ter. Só que foi uma amostragem, levantaram aquelas 73... Mas esse viaduto que teve o problema estava nessa... Não estava. Não estava. Mas na Marginal não estava? Porque essa não estava porque ele é cercado, movimento intenso? Ele é fechado, você não tem acesso. A nossa inspeção foi uma inspeção rápida. Então, você tinha que chegar no viaduto, no Marginal do Tietê, você olhava, fotografava, registrava, anotava as anomalias. Mas esse daí, primeiro que tinha dúvida de quem era o dono da obra, se é do DR ou se é da prefeitura. E segundo, que ele é cercado. Então, você não tinha o acesso para chegar lá e olhar. Então, por isso que ele... E tem outros também que podem estar numa situação grave que não estão nessa lista. Então, foi feita foi entregue para a prefeitura esse trabalho e eles então selecionaram de alguma forma lá, eles também fizeram a inspeção deles, né? Foram ver se aquilo que a gente estava falando era verdade, né? Foram conferir e elegeram numa primeira licitação 15 obras e depois de uma segunda 18. Aí houve uns questionamentos do Tribunal de Contas, tem algumas coisas que eles estavam em dúvida, isso ficou se estendendo o prazo aí da licitação. Para a manutenção? Para a inspeção. Para a inspeção, porque a primeira foi só visual. Porque essa inspeção foi muito rápida, visual. Isso ficou claro, mas depois teria que ter o aprofundamento. Mas para isso precisa passar já por licitação? Precisa, porque aí... Os exames posteriores, sim, você vai fazer ensaios, você vai... extrair a amostra do corpo do concreto, você vai extrair a amostra do aço. Então seria os exames de uma doença. A ressonância magnética, o exame de sangue. Mas é ótimo fazer estabelecer essa relação com o organismo, com o corpo humano, que todo mundo entende, né? Essa relação é interessante porque nós usamos que é tudo tão diferente, mas há muita semelhança. Nós usamos o termo patologia. Patologia também chama. O engenheiro patologista que faz... Engenheiro patologista. Que faz essa parte. Essa série de exames. Bom, agora, aquela questão da dúvida de quem é a responsabilidade, né? Então, eu vi essa referência. A licitação foi feita pelo DR. Muito bem. O terreno embaixo é da CPTM.
Então, de quem responde pela segurança? Em São Paulo, há muitas pontes e viadutos nessa circunstância que uma parte é do Estado, uma parte é de uma estatal, uma outra parte é da Prefeitura. Existe isso em São Paulo? Para poder acontecer um jogo de empurra depois? Ninguém é o responsável? Não, a sua colocação inicial ela é correta, né? O problema em São Paulo, com todas as pontes, tomou um porte que a Prefeitura, com sua própria equipe, não consegue mais dar conta de fazer uma vistoria constante. Então, essa razão então, de ser feita a licitação para avaliar as obras, que a Prefeitura já não tem mais a dimensão suficiente para conseguir controlar isso rotineiramente. Com relação ao quem é o dono... Como é que faz? Mas eu não apareceu aqui a resposta. A Prefeitura quem assume quando tem essa coisa, não é muito bem identificado quem é o responsável? Quem assume? Como que isso é decidido? Primeiro, com relação ao quem é o dono da obra, né? Se você pegar a Regis Bittencourt, ela chega aqui num ponto e aqui tem a Dutra. As duas são BR-116. Então, o trechinho que passa dentro da zona urbana também é BR-116. Se você olhar no Google, em algum lugar você vai ver lá, está BR-116. Então, quem deveria cuidar é o DENIT, que é federal. Na década de 70, eles fizeram um convênio com o DR para que o DR executasse a obra. Então, o DR executou. Então já temos duas entidades responsáveis, DENIT e DR. E o DR depois repassou. Isso daí tem documentos ou não que tem repasse. O certo sempre é oficializar. Deve ter um documento oficializando que foi a Prefeitura. A Prefeitura não se omitiu nesse caso aí. Eu vi declaração do secretário dizendo que, independente de quem é o dono, eles iam assumir. Não, é verdade. O pessoal de obras da Prefeitura esteve muito presente todo o tempo, o próprio prefeito Bruno Covas também assumindo ali à frente, inclusive o compromisso da prioridade, né, para essa questão. E teve o cuidado do projeto. Mas tem uma dúvida também. E, assim, esse caso do viaduto, que despencou lá 2 metros, ele é de 1978, 40 anos. É uma estrutura de 40 anos. Agora, para os reparos, para toda essa obra que já começou, como é que é? É possível adequar uma estrutura antiga com material, com as técnicas, com equipamento contemporâneo, moderno? Como é que faz? A rigor, uma obra de concreto, por exemplo, num ambiente rural, que é um ambiente pouco agressivo à estrutura, duraria, não vou dizer eternamente, né, mas teria uma longevidade muito grande. O envelhecimento em ambiente urbano, ele vai ocorrendo muito vagarosamente, mas ocorre sempre. Mas as características técnicas, de uma forma geral, elas se mantêm, a menos que ocorra, então, os fatores de deterioração, que é corrosão de armadura, que é infiltrações, são aí falhas, né? As falhas é que realmente têm que ser corrigidas. Bom, eu tenho uma última pergunta, a gente tem 1 minuto, então eu quero uma resposta muito rápida, que eu tenho certeza que pode ser a angústia de muita gente que está nos vendo agora. Se São Paulo, essa cidade de crescimento frenético, meteórico, tantas edificações, ruas, avenidas, obras subterrâneas, pontes, viadutos, tudo isso feito com tanta rapidez e o volume de pessoas. São Paulo é uma cidade segura ou quem vive aqui está mesmo se colocando em risco porque é temerário, considerando a vulnerabilidade de todas as estruturas, de pontes, de viadutos, das obras viárias da cidade? Eu acho que é fundamental ter o programa de manutenção. Isso eu acho até que deveria, se possível, ser um valor, obras novas, então X% daquelas obras novas você dedicaria para o programa de manutenção. Manutenção é a palavra. E, na sua opinião?
Para encerrar, rapidamente. Existem elementos que têm que ser trocados rotineiramente e outros não. Mas eu entendo o teor da sua pergunta, né? É possível passar embaixo de um viaduto sem ter medo que ele caia em cima da cabeça? Eu acho que essa é a sua pergunta, né? Bom, o que eu posso dizer é o seguinte, talvez existam algumas estruturas comprometidas, mas a ruptura não é tão brusca assim para que causa esse temor de não poder circular pela Quer dizer, não é risco imenente. Não é risco imenente. Isso que ocorreu, ocorreu de uma ruptura nesse nível é raro, é muito raro. Senhores, nosso tempo terminou. Muito obrigada. Agradeço muito por todos os esclarecimentos. Boa noite, obrigada. Satisfação. Luciana.